Atos 2, 42 a 47. Enquanto os irmãos estão abrindo, eu vou dar um pouquinho do contexto do que estava acontecendo ali. O último mandamento, a última ordenança que Cristo deu à sua igreja, aos seus discípulos ali, em torno de 120 pessoas que estavam fiéis a Cristo Jesus durante os 40 dias que ele continuou ensinando depois de ter morrido na cruz, depois de ter sido ressurreto, depois de ter vencido a morte. Jesus, com o seu corpo glorificado, ele continuou ensinando os seus discípulos ali, os seus seguidores, durante 40 dias. E chegou ali em Atos 1:8, quando ele deu o seu último mandamento: e vocês receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a última ordenança que Jesus deu aos seus discípulos. Vocês serão minhas testemunhas. Espera um pouquinho até o Espírito Santo descer, e o meu Consolador ajudará vocês a caminhar dia após dia na minha presença. E ali nós vemos que, passando-se 10 dias aproximado, na festa das colheitas, na festa das primícias, nós vemos que no dia do Pentecostes, onde muitos e muitos judeus convertidos ao judaísmo estavam ali em Jerusalém, apresentando suas ofertas a Deus, muitos ali, de vários lugares do mundo todo, eles vêm nessa festa para apresentar a Deus as suas ofertas, pelas primícias, pelas primeiras colheitas que eles tiveram. Então isso eles apresentavam para Deus, e pedindo a Deus uma colheita farta, uma continuação de tudo ali, para que eles tenham algo farto, para que eles recebam a bênção de fato do Senhor. E ali algo aconteceu. O Espírito Santo desceu como se fosse línguas de fogo, habitou ali o coração daqueles 120 convertidos a Cristo Jesus, e eles começaram a pregar o evangelho de uma forma sobrenatural. Pessoas de fora de Jerusalém, pessoas que nasceram em outras cidades, em outros países, com outras línguas, começaram a ouvir o evangelho sendo pregado na sua língua materna. De pessoas que nunca tinham saído ali da região, um milagre acontecendo, todos ficaram perplexos de ver o ensinamento, de ver a pregação do evangelho. Mas alguns ali se levantaram falando: não, eles são bêbados, nem liga para o que eles estão falando não. E Pedro, o líder ali dos discípulos, se levanta, dirigido pelo Espírito Santo, a qual ele tinha acabado de receber, cheio do Espírito Santo. Ele começa a prega uma mensagem maravilhosa ali, e 3.000 pessoas se convertem a Cristo Jesus. 3.000 pessoas. Uma montanha que estava indo em direção ao inferno, passou para caminho de Cristo. E ali começa o início da igreja. No versículo 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas convertidas, de vários e vários lugares do mundo todo. E o que aconteceu com aquelas pessoas que continuaram ali em Jerusalém, mesmo morando em outros países? Aqui nós vemos o início da igreja. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Queridos, aqui nós vemos o início da igreja. O Espírito Santo ali agindo poderosamente.
enchendo o coração daqueles, instruindo aqueles para voltarem aos seus países, e assim o Evangelho alcançar os confins da terra. Cumprir aquilo que Cristo ordenou aos seus discípulos: vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, testemunhando a meu respeito. Os discípulos tiveram contato direto com Cristo Jesus, e ali eles estavam ensinando os ensinamentos de Cristo Jesus. E hoje nós temos o ensino de Cristo Jesus na sua palavra. Queridos, o primeiro desafio para 2022, o pastor ele já estava dando alguns spoilers, da mensagem. Queridos, a igreja primitiva, ela se dedicava ao ensino da palavra de Deus. Ela se dedicava ao ensino dos apóstolos. Ela se dedicava a conhecer mais e mais aquele que tinha dado a vida por eles, aquele que venceu a morte, aquele que venceu o inferno e deu a vida eterna para todos eles. Eles queriam saber mais: quem é este Cristo Jesus, que vivo está, e Ele foi elevado aos céus, sentado agora à direita do Pai? Quem é este? Nos fale mais. Eles estavam ali, prontos para devorar tudo o que os discípulos tinham para ensinar. Dia após dia, diariamente, eles estavam ali no templo para aprender mais. Estavam em casas, indo de casa em casa, para aprender mais sobre a palavra de Deus. E queridos, a palavra de Deus é a base da nossa vida cristã. Nós necessitamos conhecer aquele que nós honramos, conhecer aquele que nós buscamos. Como eu posso me relacionar com alguém a qual eu não conheço? Não tem como. Nós precisamos conhecer mais a Deus, para nos relacionar mais com Ele, para estarmos face a face com Ele. Não apenas conhecê-lo de ouvir falar, mas sim os nossos olhos contemplarem a sua presença. Queridos, a palavra de Deus, ela é algo assim fantástico. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz para nós: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo ali, dirigindo homens a escrever o que Deus queria, e Deus manteve essa palavra durante 1000 anos, 2000 anos, essa palavra, e ainda mais, 4, 5 mil anos, os escritos de Moisés, até os escritos de João, de Apocalipse. Queridos, Deus manteve a sua palavra digna de confiança. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a qual nós temos para instruir o nosso coração e a nossa vida na nossa vida de santificação na presença de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala: toda a Escritura foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, exortação, instrução na justiça. E o versículo 17 fala: para que o homem de Deus esteja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Queridos, é a palavra de Deus que nos prepara para toda boa obra. É a palavra de Deus que nos mostra quais são as obras que nós temos que fazer. Aquilo que eu posso abrir mão, aquilo que eu não devo abrir mão, é a palavra de Deus, o manual de fé, o manual de prática, o manual do Criador à sua criatura. É um manual que nós temos para corrigir uns aos outros, para exortar uns aos outros, caminhar lado a lado uns com os outros, para instruir e ensinar as nossas crianças, instruir e ensinar aqueles novos na fé. É a palavra de Deus. E se uma vírgula, um tio for retirada dessa palavra, maldito é este homem. Cristo fala. E lá no final, em Hebreus, se eu não me engano, fala que se alguém pregar algo diferente, Paulo fala isso, se eu não me engano, se alguém pregar algo diferente do que está escrito aqui, pregar heresias, para desviar os cristãos, para desviar as ovelhas de Cristo Jesus, maldito é este homem, ou um anjo, ou o que for, que tirar a verdade desta palavra e corromper esta verdade, maldito é ele. Queridos, a palavra de Deus, Salmo 119, ela fala algumas coisas sobre a palavra de Deus, como o jovem pode manter
puro o seu caminho, a sua conduta, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Salmo 119, 9 fala isso. E um pouquinho diante ele fala no versículo 11 do Salmo 119, guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, não é apenas a gente ler a palavra de Deus, mas é guardar essa palavra no nosso coração. E quando o meu coração está cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, a minha boca fala da palavra de Deus, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Quando eu mais me dedico à palavra de Deus, quanto mais eu me dedico à verdade do Evangelho, mais e mais eu vou testemunhar, mais e mais eu vou fazer aquilo que Cristo fazia, que era falar sobre as suas obras, falar sobre o reino de Deus. A base da mensagem de Cristo Jesus era: arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. E quão próximo está o reino de Deus? Nós vimos em Lucas, pregação no pastor, que o mundo está corrompido. E o mundo está cada vez mais indo a passos largos para o inferno. E daqui a pouco chegará o fim dos tempos. Cristo Jesus voltará. Cristo Jesus reinará. Novos céus e uma nova terra. Onde não haverá mais dor, nem tristeza, nem mágoa. E Cristo Jesus ali no trono, assentado em glória. E nós ali louvando, engrandecendo o seu nome. Queridos, Salmo 119, 105 diz: a sua palavra é luz, é lâmpada que ilumina o meu caminho. Não sei se você já brincou de uma brincadeira chamada Gato Mia. Eu não sei se aqui é esse nome também, né? Gato Mia. Ou Marco Polo. Lá na minha cidade era Gato Mia, quando eu era criança. Então a gente ia lá no salão da igreja, apagava todas as luzes, um breu, e a pessoa tinha lá que tentar encontrar alguém, e quando ela encontrava, ela falava, Gato Mia, e a pessoa miava. E ela tinha que descobrir quem era aquela pessoa. Mas, queridos, você já tentou andar no escuro? Em um local que você não conhece? Em um caminho que você não conhece? Você já tentou andar no escuro? Aquele breu que você não consegue nem enxergar o seu nariz direito, de tão escuro que está. E você tenta ali andar e bate em alguma coisa, e tropeça e derruba. Queridos, a nossa caminhada cristã é este caminho ao qual nós não conhecemos. Nós temos aqui as instruções para andar nesse caminho. Um caminho que é difícil, o caminho estreito, um caminho que é árduo, onde nós enfrentaremos dificuldades, sim, nós enfrentaremos perseguições, nós enfrentaremos tristezas, lutas e aflições, mas entendendo que Cristo Jesus está à frente. Cristo Jesus está abrindo o caminho. Ele está evitando que eu realmente morra e vá direto ao inferno. Cristo Jesus, Ele é a lâmpada. Ele é aquele que ilumina os nossos passos, não até o final, mas ali, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas Deus, eu não estou enxergando o chão. Um passo de cada vez. Vem, confia em mim. Me busca. Me adora, que você chegará no alvo. Nós temos, queridos, Hebreus 12 fala que a nossa caminhada cristã é uma corrida que nos é proposta, e nós temos que correr com os olhos fixos, os olhos fixados em Cristo Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Esse é o primeiro desafio para 2022. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O resto, Deus acrescentará a nós. Mas nós temos que buscá-lo de todo o nosso coração. Busca a palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Decore a palavra de Deus. Se dedique à palavra de Deus todos os dias. Quem sabe no final de 2022 você não leu 2, 3, 4 vezes a Bíblia. Se dedique à palavra de Deus. Essa igreja, ela se dedicava. Ela deixava de fazer outras coisas para se dedicar à palavra de Deus. E quando nós de fato nos dedicamos à palavra de Deus, isso gera em nós o temor. No versículo 43 fala, todos estavam cheios de temor. Quando nós realmente
conhecemos a Deus, a sua grandiosidade, a qual Ele apresenta para nós na sua palavra, não tem como a gente não temer esse Deus poderoso, esse Deus majestoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus maravilhoso que se entregou por nós numa cruz, esse Deus que tem todo o universo na palma de suas mãos. Não tem como a gente chegar na sua presença com desrespeito, não tem como a gente chegar na presença de Deus com falta de reverência, não tem como. Quando nós realmente mergulhamos na palavra de Deus, o temor enche os nossos corações e nós chegamos na presença dEle com toda a reverência, com todo o amor, glorificando, exaltando o seu nome. Não tem como desrespeitar esse Deus, se nós de fato buscarmos a Ele na sua palavra. E esse temor também gera a sabedoria. Provérbios 9:10, o temor é o princípio da sabedoria. Se de fato você quer ter a verdadeira sabedoria bíblica, tema a Deus e evita o mal. Salomão, ele ensinou isso ali no final de Eclesiastes. Ele já tinha experimentado de tudo. Ele pediu sabedoria a Deus, Deus se agradou do seu pedido e Deus deu muito mais a ele, riquezas, Deus deu poder a ele, mas ele se desviou. Ele teve 1000 mulheres, adorou os deuses dessas mulheres, e no final de sua vida, Salomão fala, esta é a minha conclusão. Ele tinha dinheiro, muito dinheiro, a prata e o ouro era comum para as crianças brincarem ali, de tão rico que estava o reinado de Salomão. E ele chega, no final a minha conclusão é esta: tema a Deus e busque os seus mandamentos. Porque chegará o momento em que Deus julgará tudo o que você está fazendo. Chegará o momento em que nós prestaremos contas na presença de Deus, de tudo o que estamos fazendo, pensando, tudo. Deus cobrará conta. Será que nós estamos vivendo uma vida de fato que honre e glorifique o nome dEle, a qual Ele estenderá a sua mão para nós: entre, servo bom e fiel, venha desfrutar do meu banquete? Ou eu só sou um cristão de máscara aqui na igreja, a qual eu não tenho vida e temor nenhum por Ele? E Ele vai virar para você e vai falar: aparta-se de mim, não te conheço. Mas eu expulsei demônios em teu nome, eu ia na IBD, eu ia na igreja. Não te conheço, afasta-se de mim. Queridos, quando nós de fato entregamos nossa vida por inteiro a Deus, a Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e isso nos leva a querer mais e mais buscar a palavra de Deus, buscar a comunhão aqui, buscar uma vida de oração constante. É consequência do agir do Espírito Santo em nossas vidas. E isso, quando nós de fato conhecemos mais a Deus, isso gera também em nós o temor. E o que ele fala na continuação do versículo 43, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O mesmo Espírito Santo que estava ali habitando eles, também habita em nós. Jesus, ele falou ali em João 14:12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho feito. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Cristo Jesus falou que nós, através do Espírito Santo, faremos coisas maiores do que Ele fez. E João foi uma prova disso. Jesus, no final ali, quando Ele foi elevado aos céus, Ele tinha 120 discípulos convertidos a Ele. E em uma pregação de Pedro, dirigido pelo Espírito Santo, 3.000 pessoas. Pedro ali fez algo maior do que Cristo, mas Pedro fez através de Cristo. Porque Cristo, ele continua falando ali em João 14:13, tudo que vocês pedirem em meu nome eu lhes darei. Tudo que vocês estiverem fazendo, para minha honra, para minha glória, ali eu estarei. Eu vou estar agindo através de vocês. O meu Espírito Santo está em vocês. E isso nós temos que conhecê-lo mais e mais, buscá-lo mais e mais. Primeiro desafio então, buscar o ensinamento dos apóstolos,
dedicação à palavra de Deus. O segundo desafio para voltarmos às nossas origens é a dedicação à oração. Queridos, aqui, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Quando nós olhamos por todo o livro de Atos, o crescimento da igreja, nós vemos ali constantemente os discípulos, aqueles a quais eles estavam ensinando, agindo como Jesus agiu nos evangelhos. Jesus toda hora, Jesus se afastou de todo mundo para orar. No momento em que Jesus mais precisava ali, perto de sua morte, ele chamou os seus 3 discípulos mais próximos, subiu ao monte e foi orar. Perto da maior dificuldade que Jesus passaria aqui, a separação do Pai na cruz, levando sobre si todas as nossas iniquidades, levando sobre si todos os nossos pecados. Jesus ali orando, Deus, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus ali agoniado, suando como se fosse gotas de sangue. Ele sabia o que ele ia passar, a dor física, a dor espiritual, da separação do eterno, a qual nunca tinha se separado, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ali na morte da cruz, Jesus se separaria do Pai. Jesus experimentaria o pecado, não que ele tivesse pecado, mas ele levaria sobre si os nossos pecados. E ele orava. A sua arma foi a oração. O lema dos homens valorosos, né? Onde há joelhos dobrados, não há batalhas perdidas. Nós temos aqui várias e várias oportunidades para estarmos orando. As Déboras. Quando a gente fala com a Cláudia, eu até brinco com a Érica, né, amor? Quando a gente fala com a Cláudia ali, nossa, parece que a gente está levitando. Porque é um relacionamento com Deus assim que é glória a Deus mesmo. É glória a Deus, porque é um relacionamento tão íntimo com Deus, que o coração está cheio do temor de Deus, cheio da palavra de Deus, que a cada 4 palavras, 2 é glória a Deus, pelo menos. E, gente, isso é exemplar. Nós temos que buscar essa intimidade, nós temos que buscar esse prazer de encher a boca e falar glória a Deus, louvado seja o nome de Deus, não só aqui na igreja, mas lá fora, diante do mundo, diante das dificuldades. Deus, ele é glorificado através de nossas vidas, quando nós realmente o buscamos. Deus, ele é glorificado no meio das trevas, quando nós realmente brilhamos a sua luz. E por todo o livro de Atos, nós vemos, Atos 1,14, os líderes ali, eles unidos, é que eu não estou enxergando, eles unidos, todos se dedicavam à oração. Os 120 ali, depois que Jesus foi elevado aos céus, eles se dedicavam já à oração. Em Atos 3,1, os líderes da igreja, os apóstolos, eles estavam indo para orar na hora da oração lá no templo. Em Atos 4,31, a igreja, sob perseguição ali, orava. O lugar começou a tremer, o Espírito Santo desceu, e eles anunciavam ainda mais corajosamente a respeito desse Cristo maravilhoso. Em Atos 6,4, a liderança ali entende que a sua maior prioridade é a oração e a palavra de Deus. Em Atos 9,11, o primeiro sinal que Deus deu a Ananias, quando ele falou para Ananias ir até Paulo para ensiná-lo, e ele falou, vá, ele está orando. O primeiro sinal ali da conversão de Paulo, ele estava orando. Em Atos 12,5, Pedro está preso, mas a igreja incessantemente orando, intercedendo, orando por ele. E ali ele foi liberto da cadeia onde ele estava. Algo maravilhoso acontecendo ali, um milagre. Em Atos 13, de 1-3, a igreja de Antioquia ora, e Deus abre as portas das missões mundiais, enviando Barnabé, Paulo e aqueles ali junto com ele. Em Atos 20, 36, Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso na praia. Em Atos 28, 8 e 9, Paulo ora pelos enfermos da ilha de Malta, e todos ali, todos os enfermos que vinham até ele orava, eram curados. Queridos, da mesma forma que Cristo Jesus se dedicava à oração,
ensinou isso aos seus discípulos, e eles também se dedicavam à oração. E eles ensinaram para a igreja primitiva, e a igreja primitiva se dedicava mais e mais à oração. Nós também, como igreja, como servos de Cristo Jesus, como ovelhas de Cristo, temos que nos dedicar à oração. Joelhos dobrados, clamar a Deus, juntos como igreja. Você sozinho na sua casa, onde o Deus que te vê em secreto te responderá. Nós temos que nos dedicar à oração. E o terceiro ponto, de volta às origens, aqui em Atos, o terceiro desafio para 2022, nós vimos já nos dedicar à palavra de Deus, nos dedicar à oração e nos dedicar à comunhão. Queridos, não tem como uma pessoa sozinha sobreviver à vida de santidade por si só. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros para buscar a Deus, honrar a Deus, louvá-lo e engrandecê-lo. Uma das coisas que mais tem crescido nos nossos tempos são os desigrejados. Pessoas que falam que a igreja não é necessária, que eu consigo ser igreja na minha casa, sozinho. Mas, queridos, você é templo do Espírito Santo por ser a habitação do Espírito Santo. Mas você sozinho não é igreja. Você sozinho não é um corpo. Não é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é composta por toda a igreja, juntos, unidos, trabalhando para honrar, glorificar e buscar o nome de Deus. Um rebanho não é feito por uma só, são várias ovelhas. Essa igreja aqui realmente vivia a obediência do principal mandamento que Jesus falou, ali em Marcos 12, 29 a 31. Ali Jesus foi questionado, qual é o principal mandamento? Ele fala, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Buscar a Deus pela palavra dEle, ter um relacionamento íntimo com Ele através da oração. E Jesus fala, o segundo é semelhante a este, ame ao próximo como a ti mesmo. Queridos, não tem como você cumprir a leitura da Bíblia, buscar a Deus na sua palavra, ter uma vida ali de oração constante, se você não tem comunhão com a igreja. Não tem como. Não tem como. Um gera o outro, um puxa o outro. Ali em Atos 2,44, nós vemos aqui, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, não havia diferença entre eles. O versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles não estavam vendendo tudo para deixar todo mundo igual. Não, a necessidade de um. Ele, desapegado aos seus bens, vendia para ajudar. Mas vai faltar, não vai, Deus vai abençoar, ajuda. Ali eles entendiam isso, amar ao próximo como a mim mesmo. Eles se colocavam, como o pastor falou na hora da oração, você se colocar no lugar daquela pessoa, você se colocar no lugar dela e orar por ela e ajudá-la com o que você tiver para ajudar. Isso é a igreja funcionando. Isso é a igreja juntos caminhando passo a passo para mais perto de Deus. Aqui no versículo 45 nós vemos o desapego aos bens materiais. Nós vemos que eles não ligavam em vender suas propriedades. Eles não ligavam. Eles queriam ajudar ao próximo, porque eles amavam uns aos outros, como a si mesmo. No versículo 46 nós vemos todos os dias. Já pensou, queridos? Todo dia a gente aqui, louvando, engrandecendo, conversando, comendo junto, jantando junto, todos os dias. Será que a gente ia aguentar, suportar uns aos outros? Mas aqueles aguentavam, aqueles suportavam. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas, não só na igreja, mas levava também os membros. As pessoas um na casa dos outros. E ali eles faziam a ceia, testemunhavam a respeito de Cristo Jesus, morto e ressurreto, que derramou o seu sangue por nós, que moeu o seu corpo por nós. Ali, na igreja, em suas casas, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração.
creio que é uma das coisas que mais falta para a gente, alegria e sinceridade de coração. Às vezes eu vejo pessoas aqui que não têm a mínima alegria de estar na casa de Deus. Pessoas que vêm porque é obrigado, pessoas vêm porque está acostumado, mas quando chega aqui na igreja, não vê a hora de ir embora. Vê que a mensagem está demorando. Ó, pastor, já passou 30 minutos, já está na hora do almoço. Queridos, aqui eles juntos, se a mensagem está continuando, eles ali já comiam juntos, já estavam juntos, já tudo eles faziam juntos, unidos. A comunhão verdadeira ali, buscando a Deus juntos. Salmo 122:1 fala: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você comemora quando alguém fala, ei, vamos lá na igreja? Yes, vamos. Não vejo a hora de estar lá para aprender mais de Deus. Ou você, pô, sério mesmo, tem tanto lugar bom para ir, vamos para a igreja? Ou você é um dos que, não vamos para a igreja não, vamos lá para o restaurante comer pizza. Salmos 84:4, como são felizes os que habitam em sua casa, louvam-te sem cessar. O salmista ali falando de estar na presença de Deus, de estar na casa de Deus, louvando, engrandecendo e exaltando o seu nome. O 84, versículo 10, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Eu posso estar em qualquer outro lugar, mas aqui, nos átrios de Cristo, na presença do Deus Altíssimo, louvando e engrandecendo o seu nome, é muito melhor do que estar em qualquer outro lugar. Atos 2:46, eles amavam estar juntos, em comunhão, partir do pão, com alegria e sinceridade de coração. Queridos, é desafiador isso, mas a melhor época que nós estamos é para isso, para nos desafiarmos, a buscar realmente a Deus através da sua palavra, a buscar um relacionamento íntimo com Ele através das orações, e estarmos em constante comunhão uns com os outros, para honrar, glorificar e exaltar o nome dEle. Quando eu era pequeno, lá na minha antiga igreja, na PIB de Mogi Guaçu, a gente fazia um teatrinho do boi, a vitamina boi. Não sei se alguém já ouviu falar. Bíblia, oração e igreja. Eu sempre era o B ou o O, porque eu sempre fui gordinho. Nunca consegui ser o I, que era o magrinho. Mas eu era o B ou o O. E lá a gente falava, ensinava as crianças. Bíblia, oração e igreja. A vitamina para o cristão. Seguir a Cristo Jesus, como deve ser seguido. Palavra de Deus, uma vida constante de oração. E uma vida de alegria e sinceridade no coração aqui dentro. Buscando e exaltando o nome dEle. E olha a consequência de tudo isso, queridos. Atos 2:47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentavam diariamente os que iam sendo salvos. Quando a igreja faz o que é certo, quando a igreja age para honrar e glorificar o nome de Deus, buscando a Deus na sua palavra, o ensino bíblico, buscando a Deus através da oração, estreitando o relacionamento ali com Deus, se enchendo do Espírito Santo, e juntos como igreja, caminhando os mesmos passos de Cristo Jesus, Deus, Ele age, o Espírito Santo, Ele age. Aqui o povo tinha a simpatia dos que estavam em volta. As pessoas olhavam a alegria deles e queriam estar ali. O que é isso? Eu quero isso para mim também. Deus, fazendo a obra e acrescentando ali diariamente pessoas sendo salvas. E ali no comentário de Hernandes Dias Lopes, ele mostra uma relação ali. Em Atos 1:15, nós temos 120 cristãos. Em Atos 2:41, 3.000 membros foram acrescentados à igreja. Em Atos 4:4, mais 5.000 homens foram acrescentados. E ali ele está contando os homens, então a gente pode acrescentar ali mais 5.000 mulheres e pelo menos umas 5.000 crianças. Que a contagem ali que os judeus geralmente faziam era dos homens, eles não contavam a família. Então aqui você pode colocar, desses 5.000, você pode colocar pelo menos 10.000 acrescentados ali. Versículo Atos 6:7, o número dos discípulos é multiplicado, Deus multiplicando dia após dia. Atos 9:31, que eu queria que os irmãos abrissem.
Atos 9:31 fala: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Eles se dedicavam e encorajado pelo Espírito Santo, crescia em membro, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Eles continuavam a viver no temor do Senhor, conhecendo mais a Ele, buscando mais a Ele, tendo o prazer de estar na sua casa, tendo o prazer de estar na sua presença. E eles ali, mais e mais pessoas iam entrando, o Espírito Santo ia agindo e pessoas sendo salvas. E aqui Jesus mandou, né? Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui eles já estavam em Judéia, Galiléia e Samaria. Nós vemos no Atos 16:5, as igrejas estão estabelecidas e fortalecidas no mundo todo. E chegou até aqui, Manaus, a igreja de Constantinópolis. Olha onde a igreja de Cristo chegou. Queridos, isso é maravilhoso, porque não é a igreja que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra por intermédio da igreja. Não depende de nós, depende única e exclusivamente da obra de Cristo e da obra de Deus. Nosso papel, viver em temor, buscando a Deus na sua palavra, conhecer mais a Ele, conhecer mais intimamente a Ele. Nos dedicarmos em oração, ali um relacionamento íntimo com Ele, conversando ali com Ele, ouvindo a sua voz. E o terceiro, nos dedicando à comunhão, uns com os outros, buscando formas de nos amar, de nos suportar, porque Cristo nos dá isso, Cristo nos dá forças para suportarmos uns aos outros, que não é fácil, né? Eu sou difícil pra caramba, a Érica ali que eu diga, mas o Espírito Santo nos dá forças para um suportar o outro, e juntos caminharmos, seguindo os passos de Cristo Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Que esse desafio seja para você em 2022. Busca a Deus na sua palavra, em oração e em comunhão com a igreja. Vamos orar? Santo Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Pai, que possamos realmente olhar para essa igreja primitiva, a primeira igreja que o Senhor levantou, olhar para ela e querermos de fato ser igual a ela. Deus, nos ajude aqui como igreja, buscarmos a tua palavra como nunca buscamos antes, a orar como nunca oramos antes, e a ter uma comunhão com alegria e sinceridade de coração, um ajudando o outro na sua necessidade, um caminhando com o outro, para levar mais perto de ti, uns aos outros. Deus, nos abençoe, nos ajude a cumprir esses desafios. Nos ajude, Pai, a começar de mim, a começar da liderança, a começar dos pais e mães, a começar por nós. Deus, nos ajude a te buscar de todo o coração, através da sua palavra, através de uma vida constante de oração e através da comunhão. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, e é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.